E aí, galera, estamos aqui mais uma vez, Hóspedes do Tempo, um novo episódio. Nós vamos falar com um cartunista, com um professor, com um desenhista. Ele mesmo vai se apresentar. E antes eu preciso falar algumas coisas que a gente sempre sabe que tem que falar. Primeiro, que vocês possam se inscrever no canal, por gentileza, porque o algoritmo do YouTube compreende que se você estiver aumentando as inscrições, isso, então o conteúdo é relevante. Se ele é relevante, merece um like, um compartilhamento, ele vai distribuindo para mais pessoas. Olha que legal. Outra coisa que eu quero falar para vocês, muito legal, é que nós temos agora um projeto bacana dessa de receber o material de vocês. Aquela pessoa que tem um projeto, que tem algo que ela faz que ela acha muito maneiro, ou que seja realmente muito maneiro, e que ela gostaria de promover, de dizer, de mostrar. Então a gente tem o costume de dizer que é do YouTube para o mundo, Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo. Então eu vou dizer agora para vocês, o seu trabalho para o mundo. A gente vai do seu trabalho do YouTube para o mundo. Olha só que legal. Então nós temos um e-mail que vai aparecer na tela, e nesse e-mail aí, vocês então vão fazer contato com a gente. Vão falar para a gente direitinho, mandar o projeto, nada de muito complexo, não precisa. Depois bota o seu celular também, o seu WhatsApp também, e a gente pode voltar a fazer o contato por WhatsApp. Então, sem mais delongas, que nós já demoramos bastante nessa introdução, vamos aqui então falar com o André Brown, e aí ele vai se apresentar, fazer uma mini bio, mini mesmo, para não demorar muito. Não, tranquilo. E aí, vai embora, que a gente vai seguindo junto um bonde. Tá certo. Primeiro eu quero te agradecer. Eu que quero te agradecer mais uma vez aqui, né? A gente está junto. Estamos juntos. Isso. Admiro muito o seu trabalho, maravilhoso mesmo. Gosto muito mesmo. Me Obrigado. divirto bastante quando eu leio lá as coisas, quando eu vejo os desenhos. E espero que vocês, vocês vão gostar pra caramba, vocês vão saber, Sim. Vocês vão ver ele atuando, inclusive, aqui durante a entrevista. Mas eu vou deixar o André falar. André, vou te fazer uma pergunta. Quando foi que você percebeu assim, eu gosto desse negócio? De desenho? É. Isso aí foi na infância. Eu gostava de desenhar, fazia muita desenho em casa, como toda criança, né? Era um desenho comum, nada especial. Mas eu comecei a perceber que era uma forma de estar sempre colocando as minhas ideias. Então, assim, o desenho ele me encantou pela imaginação, a ideia do imaginário, entendeu? Então, isso foi na infância, depois na adolescência. E quando chegou na época de escolher profissão, né? Porque a gente chega sempre no momento da pré-adolescência para a adolescência, né? Que a gente fica pensando o que vai fazer e tal. E eu achei que poderia seguir nessa área de desenho. E aí fui estudar isso, fui estudar desenho, fiz cursos prolongados, fiz cursos mais rápidos. Um dos cursos foi no Cefet, onde eu fiz desenho técnico, lá a parte de desenho técnico mecânico. E cheguei, inclusive, a trabalhar com isso, né? Técnico mecânico. Fazendo projetos, trabalhei na indústria mecânica, criando peças, criando coisas que foram interessantes, porque me deu uma instrumentalização muito boa do material. Bastante interessante, e envolve um pouco de matemática, envolve um pouco de cálculos de física, geometria. E eu fui me encantando pelo desenho e depois fui fazendo cursos de arte também. Na própria escola técnica, no Cefet, tinha o curso de desenho artístico, que era um curso opcional de 6 meses. Eu fiquei 2 anos fazendo, porque o professor era um professor engenheiro, mas que também era formado em Belas Artes. Professor Heitor Pinto, o nome dele. Heitor Pinto. Era uma figura muito interessante, ele parecia o Einstein, tinha um bigodão assim, com os cabelos assim. Então, ele falava assim, você gosta de desenho técnico, mas você tem um jeitão para desenhar artístico. Ele pintava quadros, eu me encantei pelos quadros dele, eu falei, eu quero aprender a fazer isso. E aí um curso rápido de 6 meses virou um contato contínuo de 2 anos dentro do ateliê dele, que era na escola, tinha um ateliê, ficava no último andar da escola, no 5º andar. E eu ia para lá, junto com alguns colegas, e ficava fazendo desenho o tempo todo ali. Aí ele ensinou a desenhar carvão, desenhar com lápis de cor, foi ensinando as técnicas todas, entendeu? Carvão é tão bacana. Muito lindo, muito lindo. Então, retrato, coisas desse tipo. E daí para frente eu me encantei. Ele foi muito generoso, porque no final mesmo sendo um curso, vamos dizer assim, alternativo, ele me deu uma titulação, não, uma certificação, dizendo que eu tinha feito o curso na escola técnica, com o símbolo da escola, uma coisa assim, um documento. Aí aquilo ali me estimulou, ele abriu uma porta para mim,
E aí eu fui estudar outras coisas. Aí estudei desenho publicitário, aí fui fazendo outros cursos em outras instituições, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma história de formação que eu fui buscando as coisas. E hoje eu uso isso tudo que eu aprendi, mas eu fui sempre me aproximando da questão da educação. Sei. Então, assim, eu tenho assim esse trabalho que eu faço de desenho, eu era sempre convidado para as escolas, para fazer uma atividade com criança, com adolescente, e com isso eu fui tendo contato com as professoras, as pedagogas, conhecendo as teorias, Uhum. alguma coisa eu ouvia e não entendia bem. Eu falei, não, acho que eu tenho que estudar um pouco mais da pedagogia para entender o que eu posso fazer com desenho. Exato. Em vez de ir para a arte, que era uma coisa que eu poderia ter feito também, Você foi para educação. eu fui para a educação porque eu tinha muito contato com as pedagogas e eu queria entender o que elas diziam. Então elas falavam em Piaget, falavam naqueles autores, Exato. naqueles teóricos, eu boiava naquilo. Então eu falei, não, eu quero ler. Aí comecei primeiro lendo um livro ou outro, até eu fazer na UERJ o curso de pedagogia. Ah, você fez lá, Fiz colegas lá. uergianos, Sou né? o ergiano. Então, assim, Colegas. e teve uma passagem interessante comigo também, que assim, a primeira vez que eu ouvi falar em educação foi numa palestra que eu fui ainda como estudante secundarista, no Instituto de Educação. Sei. O Paulo Freire, ele foi lá, ele fez uma Uhum. palestra para as normalistas. E eu fui convidado pelas normalistas a estar presente nesse evento, que era um evento aberto da escola. O Instituto de Educação era conhecido como Palácio da Educação, né? É, lindo Onde mesmo. formavam as professoras e tal. E Professores. ele estava lá palestrando e eu ouvi, sem entender direito quem ele era, porque eu era estudante de outra área, era estudante da área técnica, né? Isso em 1988. E aí ele explicou o que é educação. O que é educação, para que serve a educação. Foi uma fala assim bem didática que ele fez. Ele fez um painel Que é explicando, bem uma característica dele mesmo, né? exato, explicando com aquela fala dele muito assim eloquente, né, mostrando as coisas. E eu, quer dizer, fui ouvir sobre a educação do Paulo Freire naquele momento ali. Que E lindo depois, isso eu isso. tinha 16 anos. Tinha 16 Caramba, anos. fez um boom, né? Não, eu já saí dali com a cabeça, porque eu pensei assim, bom, primeiro eu entendi o que era a educação que eu tinha vivido aqueles anos todos, né? Aham. Desde o ensino fundamental até o ensino médio onde eu estava. E comecei a entender que eu poderia pensar até num projeto para frente, o que a educação ela pode transformar, entendeu? Muito Eu com lindo. essa vertente do desenho, eu sempre usei o desenho como instrumento para isso, entendeu? Sim, tô Então entendendo. foi isso, essa junção que eu fiz do Sei, desenho com a desenho com educação. a educação. Tô te Então, entendendo. então isso para mim foi muito bom. Então, assim, onde eu trabalho, nos locais onde eu trabalho, por onde eu passo, eu sempre estou envolvido em algum projeto ligado a desenho. Estou sempre encantando os meninos para os lápis de cor, né? Então, assim, meninos e meninas, né? E a gente Aham. vai sempre criando coisas com isso. Atualmente, eu estou usando o desenho, juntando essa coisa da técnica com a arte, né? O desenho artístico. Eu dou aulas também de atividade maker. Como é que é isso? Explica Maker é a isso. gente criar coisas, objetos a partir do desenho. Então a cultura maker é uma cultura que surgiu na década de 60, mais ou menos, que é muito comum nos Estados Unidos da América, né? Aham. Mas aqui no Brasil a gente já tinha outras linhas e vertentes que trabalhavam com processos de oficinas, coisas desse tipo. Até a nossa educação mais tradicional aqui do Brasil sempre utilizou oficinas das escolas católicas, os jesuítas, né? Então a gente já tinha essa coisa de criar coisas em oficinas. E os estadunidenses eles trouxeram a tecnologia para dentro disso. Então eles trabalham com impressoras laser, trabalham com cortadoras de laser. No caso aqui, esse porta-lápis aqui ele foi feito numa cortadora de laser. Então eu consegui o projeto, fiz as intervenções no projeto que já existia na internet, era um projeto livre. Aham. Eu fiz as intervenções e fiz o corte laser na máquina de laser. Então, assim, a ideia é você usar o desenho como projeto Como um projeto. para criar coisas. Então, assim, eu tenho feito essa atividade em escolas, entendeu?
Quer dizer, você sai do bidimensional, vai para o tridimensional, Isso, você faz essa brincadeira, né? A isso, partir do desenho. isso. Inclusive objetos de papelão, brinquedos, porque a gente está num momento em que as crianças elas estão muito ligadas às telas. Eu gosto das telas também, tá? Mas realmente a gente sabe que É, está fritando, meio que está fritando os neurônios, né? e perde um pouco da parte sensorial. Exato. A coisa de você ter a manualidade dos objetos, a parte de facilidade de fazer as coisas, usar Não, instrumentos. inclusive a É, paciência, ninguém tem mais nem brincar de uma massinha, não exatamente. Aí tem você vai brincar. perdendo isso aqui. É, Então eu falei assim, não, vou fazer o processo inverso. Eu vou pegar o desenho para sair do abstrato para o concreto. E é o que eu estou isso fazendo. foi genial, né? É isso que eu estou fazendo, está dando certo. Eu estou trabalhando aí em mais ou menos umas 3 ou 4 escolas. Essa pegada minha começou de fazer esse trabalho depois da pandemia, quer dizer, então é recente, depois da nossa conversa, inclusive. Aham. E isso está sendo muito bem recebido nas escolas. Você sugere o projeto ou isso é espontâneo deles? Eu tento fazer uma negociação, Hum, porque em educação o que acontece? A garotada hoje não aceita muito imposições. é. Quando você chega com um projeto, vamos fazer isso, aí eles não vão na sua, entendeu? Então a gente tem que ter um Para processo. comprar a ideia tem que ter uma É, negociação, né? é um encantamento. Eu É. costumo dizer que é um encantamento. Tem que ter uma Então, uma magiazinha. magia, você chega, conversa, apresenta as coisas, os materiais, vai envolvendo. Num determinado momento, você vai apontando os caminhos. Em alguns momentos, eles nos surpreendem e até mostram coisas mais interessantes do que a gente gostaria de fazer. Aí é a gente que tem que embarcar na deles, Eu entendeu? sei como é que é. É que hoje a educação, o professor, ele que está no chão da escola, está com as crianças, ele tem que descobrir a maneira de cada turma, de cada aluno. É um processo mais personalizado mesmo, entendeu? Aquela coisa do aulão, que até para o professor às vezes é mais fácil, você chegar e dar Isso. uma única aula. Exato, mais E fácil. isso geralmente não tem funcionado bem. Inclusive as turmas muito grandes, isso é um processo já de educação que não está fluindo bem. Então a gente tem que trabalhar com turmas menores, entendeu? Tentar desenvolver projetos em sala de aula, que é chamada até pedagogia de projetos. Então, assim, essas coisas todas a gente vai juntando e cada professor acaba criando um estilo, né? Claro, claro. Porque, assim, essas pedagogias todas elas são muito importantes. Então, não tem essa coisa de uma é melhor que a outra, Ah, ou essa funciona, essa não funciona. Não, você tem que ter um conhecimento amplo e, a partir desse conhecimento, você vai pensar as coisas que são interessantes para aquele grupo de ah, crianças ou adolescentes, ou jovens, ou adultos mesmo, que você vai trabalhar. O desenho, aqui é um espaço em branco, onde você tem o domínio desse espaço e você vai criar e nele o você que vai te criar. interessar. Exato. Então, essa coisa de você reproduzir o que já existe, como exercício, é interessante para você ter habilidade Ah, de desenvolver o seu traço, as cores, mas em algum momento você tem que dar uma liberdade também para que venha aflorar o que a criança quer, entendeu? porque, por exemplo, lembra do mimeógrafo? Sim, já Fazer vinha um monte de pronto. árvore, aí tudo igual. É, tudo Aí eu achava pronto. aquilo tão chato. Falei, meu Deus, mas a É, minha árvore não. Eu não queria minha árvore desse jeito. Eu queria com um galho para mais para lá. sim, E não, não tinha espaço para não criação. tinha, não tinha. E cada vez mais se cobra a inovação. Até no mercado de trabalho, o que se fala hoje? Que Né? O cara tem que estar tem que ligadaço, ser né? inovador. Como é que você vai ser inovador se a tua educação ela foi Tá toda dentro de uma caixinha. dentro de uma caixa? É, Então, não assim, tem. a gente tem que se reformular o tempo inteiro. Os professores brasileiros são muito criativos, porque a gente trabalha sempre na precariedade, isso tem que ser dito, porque a educação ela vem sendo desmontada há Há um décadas, bom tempo. é, e o professor trabalha na precariedade, então ele trabalha com o que tem. Às vezes ele não tem o material, não tem o lápis de cor, não tem o papel adequado, e a gente dá um jeito de fazer. Exato. Então isso puxa por uma criatividade do professor. É claro que a gente sempre deseja ter todos os materiais, ter todo o recurso possível, mas nem sempre isso acontece. Então a gente tem que trabalhar nessas circunstâncias, às vezes, institucionais também, que não tem o material adequado, e você vai ter que, como diz o ditado, né, o bordão, né, se virar nos 30, né? Se virar nos Se virar nos 30. Só que você se vira nos 30 sem ser espontaneísta, você tem que se virar nos 30 com fundamentação.
Essa é a questão, entendeu? A gente tem que estar o tempo todo fundamentado naquilo que a gente está fazendo. Então, o trabalho de professor e desenhista, ele traz essa pesquisa, entende? Antes de eu trabalhar um determinado autor, eu tenho que conhecer o autor, eu tenho que conhecer a obra do artista que eu vou trabalhar, a técnica que ele usa, a biografia do artista. Então, assim, isso tudo é elemento para a gente fazer um caldeirão, entendeu? E trabalhar em sala de aula. E a questão, porque eu fiz História e Crítica de Arte, eu lembro que tinha lá uma discussão antiga, já estava meio até que esgotada, mas a gente tinha que estudar sobre aquilo, do desenho ser apenas uma escada para a pintura, e que isso tinha sido rompido, Sim. e tá. Isso você ainda encontra com esse tipo de pensamento, ou acabou mesmo de vez e acabou? Olha, eu acho que isso, de certa maneira, avançou bastante, porque o desenho ele é entendido hoje como arte contemporânea também. Então, existem desenhistas que são desenhistas contemporâneos. O desenho acadêmico, existe esses processos de construção até chegar numa pintura, mas não há uma restrição. Eu não percebo isso, que haja uma, vamos dizer assim, uma camisa de força, nem por parte da academia, entendeu? Da universidade, das escolas de formação. Eu acho que a gente aprende de tudo e hoje você vai escolher. Caminho, até porque a aplicação do desenho mudou muito. Então, assim, antes você aprendia a desenhar e a pintar para concluir uma obra. Hoje não. Hoje você trabalha, às vezes, com o digital, entende? Você vai criar um outro tipo de linguagem. Então, é tanta coisa que se faz hoje com desenho, de maneira imprevista até, coisa que você nem imaginava, entendeu? Não, inclusive eu tenho uma dificuldade enorme de fazer qualquer coisa, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que aprender um negócio desse. Sim. Agora, por exemplo, a IA, né, que é a coisa da inteligência artificial, que tem sido muito polêmico o uso, se pode usar, se não pode usar. Até onde vai, né? Até onde vai, a questão do plágio. Então, quer dizer, claro que tem todas essas questões envolvidas, mas eu percebo como uma inovação tecnológica que a gente tem que aprender a lidar com ela. A gente não pode escapar mais. Saber o que a gente pode fazer com isso. Exato. E que momento você pode fazer? Por exemplo, eu tive notícia recente de um colega meu que é diretor de animação, Cleverson Saremba. Ele é um primeiro brasileiro a ter 4 filmes longa-metragens. Ele fez o filme da Xuxa, a Xuxinha e Guto, se não me engano o título. Fez os do Maurício de Souza, animações para o cinema, do Franjinha e tal. Então ele trabalha com animação de longa-metragem para o cinema. E ele está dizendo para mim que agora nas produções mais recentes ele teve contato com a IA, ele chegou a fazer de uma maneira que ele trabalhasse com a IA desconectada da internet. Ele tem um sistema próprio, que interessante. Que aí não pega desenho de ninguém. Pois é, justamente Entendeu? isso. Porque ele falou assim, ele até usou esse termo para mim, eu treino a IA no meu desenho. Mas aí isso aí a gente aprende coletivamente. Porque, assim, na verdade, a gente não aprende nada sozinho, entendeu? Por isso que as pessoas também, às vezes, não entendem quando se fala que educação é social. Não é social no sentido da gente aprender junto também. Exatamente. Então, o aprendizado coletivo, ele é muito mais rico, entendeu? Então, por exemplo, eu e o Ronaldo, nós vivenciamos muito isso. Nós trabalhamos juntos, instituições, dando aula de desenho. Chegava lá, tinha um monte de artista que a gente conhecia, cada um desenhava de um jeito, com uma técnica diferente. E mesmo que você já tenha a sua formação, você vai aprender com o colega. Com certeza. Então, as trocas são importantes. Com as trocas. Então, esse momento da tecnologia que está avançando muito rápido, bem rápido. Ela exige esse aprendizado coletivo, essas trocas, entendeu? Então, assim, eu acho que esse momento é rico para a gente. A gente tem que aprender com os que já estão mais avançados nisso. Exato. Deixa eu mostrar para o público. Quem são essas pessoas aqui? Ainda não vi, não, cadê? Ele hoje está exibido. Enquanto eles falam, eu trabalho. Pô, ficou bom pra caramba. Eu tô até bonito aqui, cara. Pô, melhorou pra caramba. É o poder do desenho. Fiz operação plástica nos dois. E ficou legal. Eu gostei do cavanhaque. Plástica é ótimo. Ficou igualzinho. Ficou ótimo. Então você. Ficou ótimo. Muito legal. Ficou muito bom mesmo. Então é isso. Essa coisa da gente trabalhar junto, é isso. A gente vai aprendendo com um amigo. Um amigo. É isso mesmo. Mas aí, vai rolar um desenho seu? Vai rolar. Vamos lá, vamos fazer. Enquanto a gente conversa.
Eu vou desenhando, porque eu também gosto de falar, viu? Eu sou um Não, falastrão. mas aí vai falando que é isso aí. Te falei, a pauta vem a partir do que você fala mesmo. Uhum. Nesse tempo agora, que você vai falando aí, de tecnologia, de colaboração, você tem reparado que, tem notado que apesar da necessidade do social, da cooperação, existem resistências sobre isso, no sentido assim que fica difícil alcançar determinado grupo, que é meio que tipo, ah não, deixa, isso aqui. Aquela coisa meio mesquinha mesmo do ser humano que não quer dividir ou saber. Existe muito isso? O que existe hoje é uma resistência a qualquer coisa ligada ao conhecimento, que eu acho que está acontecendo isso. Por conta até de momentos que a gente atravessou aí nos períodos recentes. Não vou precisar nomear. Não precisa. Mas assim, existe uma resistência ao professor, existe uma resistência ao que está sendo feito em sala de aula, não das crianças, mas principalmente das faixas mais de adolescente, jovem, até na universidade, entendeu? Embates que acontecem por conta de divergências de pensamentos, de maneira de agir. Então, assim, até ideológica mesmo, essa questão ideológica está interferindo, entendeu? Está interferindo mesmo, Interfere, interfere porque você está em sala de aula trabalhando um conhecimento, e essa coisa da educação, nenhuma educação ela é apolítica, é o contrário, toda educação é política. Lógico. Independente da vertente. Então, quando você trabalha conhecimentos, você traz informações, até por conta das pesquisas que são feitas, como é que você vai mediar aquele conhecimento com o aluno em sala de aula, entende? Uhum. Então, existem esses embates, às vezes, essas coisas que são, mais recentemente, eu tenho visto com maior frequência. Agora, eu acho que também faz parte a gente tentar lidar com isso, né? Não, a gente tem que faz parte do processo lidar com isso. lidar com isso e mostrando onde que são as referências. Eu acho que o importante nesse processo educativo, o professor mostrar onde ele está trazendo as fontes, de onde que ele está buscando, quais são as divergências, mostrar que existem formas diferentes de fazer, Exato. Tentar fazer de um processo democrático, de discussão. Agora, quando já existe uma predisposição a não aprender, é isso que eu quero dizer. Quando o aluno ele já vai... Com preconceito? Porque você, para ser aprendiz, você tem que ter uma postura de humildade. Com certeza. Entende? Então, assim, eu tive vários professores de maneiras completamente diferentes, de ideias completamente diferentes, mas no primeiro momento você tem que se colocar na condição de aprendiz, mesmo que num momento à frente você vá fazer os seus questionamentos, entende? Existe momento para isso. Existe um momento. Assim, existe uma... Quase que, vamos pensar assim, um ritual, uma sala de aula, né? Você primeiro tem que saber chegar, em qualquer lugar você tem que saber chegar e sair, né? Então, assim, Diferença, né? Entrar bem e sair bem, né? Exatamente. Então, assim, agora o momento do questionamento, ele é enriquecedor, claro. Que a pessoa traz uma outra vivência, diferente da do professor, né? E você vai debater aqueles assuntos. Agora, para isso acontecer, tem que ser um posicionamento de humildade e respeito mútuo, entende? Maturidade, né? Você respeitar, você poder se colocar, mas respeitando o outro. Eu vejo isso até fora do meio acadêmico, esses embates que a gente vê até nas redes sociais e tal. Você, para discutir qualquer assunto, você tem que ouvir o outro. Mas não é? É o diálogo. Parte do pressuposto você não tem que concordar com tudo. Não, mas escuta. Mas ouve. Procura saber o ponto de onde a pessoa fala, o que ela traz de conhecimento. Então isso está se perdendo um pouco. Eu acho que está se perdendo na sociedade e está se perdendo na educação também, em alguns momentos. Porque se está se perdendo na sociedade, está se perdendo na educação. Porque atravessa, né? Atravessam. O tempo todo. As pessoas não têm paciência nenhuma para escutar alguma coisa. No instantinho já estão criticando. Nem entender, nem consegue nem entender. Tem gente que não consegue nem interpretar o que ela escutou. E em algum momento até discordar sem ouvir totalmente qual é a ideia, entende? Então, assim, há uma ansiedade hoje. Brown, sabe o que acontece com o ser humano? Presta atenção, olha só, coisas mais interessantes. A pessoa está conversando com você, está te falando o argumento dela.
Você está olhando para a cara dela, mas você não está escutando. Você Sim. está pensando no seu argumento para você contra-argumentar. Exatamente, é ganhar a discussão. Exato. Aí o cara falou, você não ouviu nada. É, Você simplesmente agora vai despejar tudo que você fala. Aí a pessoa ficou na sua cara, mas eu não falei, não foi isso que eu falei. exatamente. São conversas diferentes do que a gente está falando. Exato. Está acontecendo isso com as pessoas. Tá, porque existe essa ânsia de ganhar a discussão. De ganhar a Porque discussão. é a ideia do embate, é a ideia do confronto. E não é isso. Você não tem que ganhar discussão nenhuma. Você tem que ouvir a experiência do outro, trazer para a tua reflexão. Aí que é a ideia de educação dialógica. Dialógica nesse sentido. Você ouve, você traz para a sua reflexão e a partir do que você até pesquisar a respeito, que aquilo ali vai te dar um insight. Vai te abrir para alguma coisa. Aí você vai atrás daquilo e vai constatar se é ou se não é. Então é um processo enriquecedor. Você ouvir quem pensa diferente de você. Não é para você atacar quem pensa diferente. É para você. E também não é para concordar, é para simplesmente você escutar. Escuta. Sim. De onde veio aquilo? Certo. Ele falou aquele negócio aí, mas de onde veio aquilo que ele falou? Sim. Né? Sim. Porque partes do trajeto da vida dele, ele pegou aquilo ali, transformou aquilo ali numa outra coisa. Numa outra coisa, e agora ele está falando esse negócio para mim, e eu estou aqui, meu Deus, como é que faz então? Ouve. Exatamente. Ouve. Para você conhecer alguma coisa em profundidade, você tem que desenhar. Então, se eu tenho que conhecer uma cadeira, um objeto, eu tenho que desenhar ele. Tem que sentir ele. Para sentir como ele é, o formato dele, o peso dele, tudo vai passar pelo desenho. Então, assim, gente, olha só, agora está na hora de pedir os contatos do Brown, os arrobas. Fala aí, Brown, para todo mundo. Bom, fala lá. Eu tenho algumas redes para acessar, para ver meus trabalhos. www.oficinadedesenho.com.br é o meu site. @Oficina de Desenho Online no Instagram. Tenho também como um personagem Gato Pardo, que é um personagem de cartoon que eu faço, @Gato Pardo Cartoon com U. @Gato Pardo Cartoon. Nesses 3 endereços vocês vão ver algumas coisas minhas de desenho. São maravilhosas, podem ver mesmo. E a oficina de desenho que eu faço com a garotada. Olha que coisa maravilhosa, gente. Pô, olha que maneira. Olha só esses lápis, essas coisas maravilhosas. Estou nem falando da bala, que bala é bom, mas eu estou falando dos lápis mesmo. E aí eu vou fazer umas perguntas para você. Duas perguntas. Pode fazer. Que são nonsense, de acordo com o Ronaldo. Sim. Que vai daqui a pouco desencarnar porque eu vou matar ele quando está terminando. Entendeu? É o seguinte, primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Como ele já deu spoiler? Todos nós vamos morrer, não é isso? Sim, sim. E aí, como esse programa e a internet, enfim, tem essa balela, que eu não sei se é verdade, se é mentira, mas vamos acreditar que existe uma nuvem que vai estar tudo lá daqui a 500 anos. Eu acredito também, mas enfim, né? E aí, daqui a 500 anos, as pessoas vão descobrir que você existiu, que você produziu. Mas como é que elas vão saber? Elas vão saber porque existe uma cápsula com algo seu dentro da cápsula que vai ser aberta vai ser enterrada e vai ser aberta daqui a 500 anos, uma data que a gente marcar. Você pode escolher a data à vontade, não precisa ser agora, não. É só um exercício de imaginação. Certo. E aí vão abrir e vão falar. E ele falou tal coisa. O que você teria falado ali? Uma mensagem para o mundo? Para todo mundo, para a galera do desenho, para a galera não desenho, para a galera que odeia desenho, para a galera que ama desenho. O que você falaria? E com desenho tudo flui. Fala lá para eles. Então, assim, com desenho tudo flui, tudo dá certo, tudo funciona. Então, se você parar, pensar e desenhar, tende a dar certo. Então, é um processo criativo muito rico e muito bom para quem quer planejar coisas. Então, com desenho tudo flui. Olha, com desenho tudo flui. Então, eu vou até depois guardar essa frase. Gostei. Gostou? Gostei. Agora é o seguinte. Vamos lá. Eu quero que você fale quem é o Brown, mas não o que ele faz. Quem é a pessoa Brown? O Brown é um cara curioso, que quer aprender as coisas e que gosta de aprender. Assim, eu acho que o mais importante não é você ensinar, querer ensinar.
O mais importante é aprender. Os mestres, eles se importaram em aprender. Entende? Entendo. Então, assim, se você pegar os grandes pensadores, as pessoas que conseguiram deixar algum legado, elas tinham uma postura de curiosidade, uma postura de humildade e de aprendiz. Tem a música do Gonzaguinha que diz, né? É verdade. A questão de ser um eterno aprendiz. Eu acho que o André Brown é um eterno aprendiz. Então, esse é o André Brown e eu estou aqui emocionada porque estou vendo que você está emocionado. Coisa mais linda. Gosto muito como um artista pode mostrar, sabe, a sua verdade. É verdade, você é de verdade. Parabéns, viu? Você é de verdade. Hoje em dia, ser de verdade está complicado. Tá Ser difícil. de verdade, ser de verdade. Gente, ele é de verdade. Que coisa mais linda, né? Muito obrigada, viu, meu querido? Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Pena que acaba tão rápido, mas com outro projeto, com outro momento, você volta, sempre bem-vindo, tá? E eu quero agradecer por esse momento de emoção, porque você me emocionou também, porque eu também procuro ser de verdade. E a gente vai seguindo, meu querido, com esse amor, tá? Ser abençoado seja, com tanto amor no coração para poder distribuir, né? Talento e amor, estamos aqui, manda um beijo para sua galera. Um beijão, galera, tamo junto. Beijão, tá? Bye, bye. Mostra o desenho, neném. Ó, tá quase pronto, hein? Ó. Da outra vez eu tava careca, lembra?